Fala Freela, Mauro Amaral aqui falando do Rio de Janeiro. Você deve estar acostumado a ouvir minha voz lá nos podcasts do carreirasolo.org, mas hoje eu decidi fazer esse pequeno vídeo para explicar para você o que eu estou imaginando para a plataforma, tá? A gente ficou um pouquinho parado ali no primeiro semestre de 2017, normal, muitas atribulações lá na contemconteúdo.com, clientes novos chegando, a gente tem que dar atenção lá para quem paga as contas de todo mundo, correto? Mas não posso deixar nunca de dar uma olhada para a comunidade do carreirasolo.org, até porque é dela que muitos produtores de conteúdo vão lá para contemconteúdo.com aprender a nossa metodologia de trabalho. Então, o que eu imaginei para a gente poder seguir com o projeto sem abrir mão da sua velocidade e dos seus territórios de conteúdo que a gente quer abordar. A entrada no carreirasolo.org vai ser uma espécie de inscrição num curso de conteúdo, de produção de conteúdo que eu vou dar, baseado na metodologia que a gente usa com nossos clientes lá no contemconteúdo.com. Então, na sequência desse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer um pitch de um assunto que você queira tratar, e a partir desse pitch eu vou dar todas as dicas para você seguir a nossa metodologia desde a definição do corte conceitual que você quer dar, o tipo de conteúdo que você vai produzir, lembrando aqui que a gente pode estar falando de texto, infográfico, podcast, videocast, roteiro, enfim, e-book, o que você quiser produzir. Vou dar uma assessoria de como isso vai acontecer, a gente vai botar no ar, vai impulsionar, se for o caso, vai testar engajamento, como é que isso vai ser. Então eu vou usar a sua vontade de aprender para dar dicas de produção de conteúdo e, por outro lado, abastecer lá o carreirasolo.org. Mas, dito isso, uma coisa muito importante, quais são os territórios que a gente vai botar os pés, até para você saber se você está de acordo, se você tem influência ou interesse em pesquisar sobre isso. E para isso você tem que entender uma coisa, a gente começou em 2004 como um pequeno blog dedicado à minha carreira freelancer, só que isso foi evoluindo. Hoje eu tenho uma produtora e o carreirasolo.org de certa forma acompanhou essa evolução. Eu saí do território do pequeno empreendedor, do profissional independente? Não. Só que eu quero abordar esses territórios com outras temáticas, com outras abordagens. Então a gente está falando de independência criativa, a gente está falando de inovação, a gente está falando de gestão de carreira, pode ser, a gente está falando do factual ali do empreendedorismo real, não esse empreendedorismo de palco. Enfim, são verticais que se somam àqueles tipos de conteúdo clássicos que a gente fazia, de gestão de tempo, plataforma de aquisição de novos clientes, planilha de custos, tudo isso, para a gente poder dar um passinho a mais. Esses conteúdos eles estão no ar, esses conteúdos mais básicos. E muitos desses temas mais básicos eu devo abordar de novo no Sala 101 no formato de entrevistas agora no retorno do projeto. Falar, por exemplo, com um contador sobre organização financeira, falar com o pessoal de direito de trabalho sobre documentos básicos que você tem que ter, enfim, dar um degrauzinho a mais, tá? Então vamos dar uma resumida, vou até tirar o óculos para ficar melhor. Vamos lá, carreirasolo.org, ele se consolida de vez como uma plataforma em que a sua própria audiência está gerando conteúdo e gerando conversas, o que é mais importante. Para fazer isso, eu vou trocar essa vontade de vocês participarem por mentorias minhas gratuitas que vão dar todas as dicas de como produzir o melhor conteúdo, utilizando ferramentas igualmente gratuitas, sem qualquer tipo de grana que vocês vão ter que colocar, tá bom? Então você vai fazer um pitch lá, subir uma ideia de um conteúdo, eu vou na sequência pegar você pela mão na nossa metodologia passo a passo, a gente provavelmente deve usar o Trello para isso, mostrar como você vai definir o foco daquela história que você quer contar, que formatos você vai trabalhar, como vai produzir, como vai divulgar, engajar, tudo isso. E a gente vai ainda abordar temas um pouco mais abrangentes. A gente já tem muitos conteúdos publicados nas editorias mais básicas ali do mundo do profissional independente, mas a gente vai trazer um novo olhar. Então, além da sua participação, você vai consumir conteúdos no Sala 101 e no Fala Freela, normalmente com entrevistas e grandes discussões, e vai ajudar a gente a produzir o conteúdo mais textual, mais infográfico, tudo mais, e-books, enfim. E se surgir a ideia de um podcast ou um videocast também dentro da comunidade, eu vou estar super aberto para entender e ajudar a produzir também. Beleza? Na sequência desse e-mail, você deve receber nos próximos dias outro com o básico ali do funcionamento dessa ideia que eu tive, como você vai fazer a ideia, subir a sua sugestão de artigo e como a gente vai trabalhar isso dentro da nossa metodologia, tá? Então fica de olho aí no seu e-mail. Qualquer dúvida, carreirasolo.org@gmail.com ou @falafreela ou
Mauro Amaral em todas as redes sociais. Eu estou muito animado com o que a gente pode fazer com carreirasolo.org. O cenário de conteúdo relevante para profissionais independentes, ele sofre ali um ataque, não exatamente voraz, mas sofre um ataque do pessoal do empreendedorismo de palco, mas ao mesmo tempo eu leio ali que está chegando gente bacana, nova, interessada em fazer um conteúdo responsável e relevante, e a gente quer fazer parte dessa cena, até porque temos aí, 15 anos de experiência nessa brincadeira. Tá bom? Então, estou contando com o retorno de vocês. Qualquer dúvida, novamente, carreirasolo.org@gmail.com, @falafrila, @Mauro Amaral em todas as redes sociais. Estou esperando vocês.